Salve, salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o principal erro que as micro e pequenas empresas cometem e por isso elas não crescem, elas não se desenvolvem. Nós vamos falar sobre esse assunto, eu vou apresentar para você qual é esse principal erro dentro das minhas mentorias, dentro das minhas consultorias e treinamentos. A gente visualiza isso muito com os empreendedores. Então esse é o nosso Papo de Empreender, fica com a gente até o final que está muito legal. Eu vou falar sobre esse principal erro e no final eu já deixo para você um plano de ação para que você possa mudar isso dentro da sua realidade. E você que vai começar a empreender, você já começa de uma forma certa. Ok? Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, sua empresa ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Não tem como isso não acontecer, ela não pode ficar parada, ela não pode ficar do mesmo tamanho, ela precisa estar crescendo o tempo inteiro, ela precisa estar se desenvolvendo o tempo inteiro. Seja para você aumentar seu faturamento, seja para você aumentar as suas vendas, seja para você mudar o seu produto, colocar um produto inovador no mercado, alguma coisa precisa acontecer dentro do contexto da sua empresa. Senão a sua empresa ela vai fechar, com certeza ela vai morrer e com certeza ela vai ficar na memória, né, das suas atividades, tá ok? Então, para que isso não aconteça, você precisa entender qual é esse principal erro e a gente vai falar dele aqui. O principal erro, né, que a maioria comete, né, de 100 empresas que eu já atendi, 90% das empresas não tem o que a gente vai falar aqui, tá bom? Então não deixe isso acontecer, faça a sua empresa ser diferente. E esse é um dos maiores problemas dentro das empresas que a gente entende, porque se você não consegue aplicar isso tudo vai ficar dentro da tua mente, isso vai ficar dentro da tua cabeça, muitas vezes chegando até a explodir, não sabendo qual é a saída para sair desse principal problema que acontece, né, na maioria das empresas. Ok? E esse problema, ele é seu. Você que está causando isso. Você tem que assumir essa responsabilidade. Você tem que se autorresponsabilizar, que é você que não está deixando a sua empresa crescer. É você que não está aplicando, né, essa situação que a gente vai colocar aqui para você hoje, que é muito importante. Tá bom? É muito importante porque se você não colocar isso no seu dia a dia como uma forma estratégica, inclusive, e não numa forma operacional, você não tem como crescer. Você vai ficar aí com esses mesmos problemas, com essas mesmas situações e aí só tem um destino, que é você ter os mesmos resultados. E aí isso não funciona. Isso não é para empreendedor, isso não é para pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso querem melhorar o tempo inteiro. Eu tenho certeza que você quer fazer isso com você mesmo. Então, toda empresa, sem exceção, elas são feitas de processo. E o que você faz? Você não tem estabelecido os processos dentro da sua empresa. E aí isso dificulta o crescimento, isso dificulta fazer aquilo que você quer. Isso dificulta fazer da forma com que você quer. Você exige das pessoas, você cobra das pessoas, você cobra até de si próprio, né? E você não realiza os processos, você faz de qualquer jeito, você faz de uma forma uma vez, de outra forma outra vez, e aí a sua empresa não tem como crescer, porque as pessoas, elas visualizam isso, e elas acabam fazendo do jeito delas e não do jeito que tem que ser. Então, a pergunta é, onde estão os processos dentro da sua empresa? Você coloca eles, né, registrados, você coloca isso num papel, você coloca isso dentro da sua cabeça ou simplesmente não tem? Então você tem que mudar isso, tá certo? Tirar da sua cabeça já é um grande passo, porque a maioria fica aí colocando tudo dentro da cabeça, está tudo dentro da sua mente. Isso faz com que o seu HD, a sua cabeça, a sua mente, o seu cérebro, ele fique sobrecarregado, porque é tanta coisa que você tem que cuidar que você, né, acaba esquecendo, acaba fazendo de uma forma corrida, acaba de uma forma atropelada, e aí entra qualidade, entra custo, e os seus processos eles acabam sendo realizados de qualquer jeito. E não é isso que você quer, eu tenho certeza disso, porque você quer os melhores resultados para o seu negócio. Então você tem que fazer exatamente o contrário do que você está fazendo. Se você quer que as coisas saiam do jeito que você planejou, do jeito que você acredita que é o mais correto, você tem que desenhar processos, você tem que estabelecer os processos, você tem que estabelecer o passo a passo, porque processo nada mais é do que o passo a passo. É como que tem que ser feito aquilo que você determinou. Precisa tirar da sua cabeça, porque muita coisa está na sua cabeça e as pessoas elas não são adivinhas. Elas não conseguem ainda captar o que está na sua mente. Então você tira da sua mente e coloca num documento e faz esse documento ser oficial, esse documento ser da empresa, porque na verdade o processo não é teu, o processo é da empresa.
e você tem que colocar isso como um principal fator dentro do seu negócio, porque senão as pessoas não vão realizar aquilo que você deseja, tá bom? Processo, eu gosto muito de desenhar. Então as pessoas até me perguntam, você quer que eu desenhe, Marcelo? Eu quero sim que você desenhe o processo. Eu quero entender como é que funciona. É o primeiro passo para você entender o que precisa ser melhorado. Sem o processo, você não sabe o que está se realizando. Você acredita que está realizando algo, mas você não sabe corretamente. Então investigue como é que está sendo feito, desenhe esse passo a passo e aí você vai ter muito mais clareza. Por que é legal a gente usar figuras? Porque é muito mais fácil interpretar, é muito mais fácil visualizar do que um conjunto de passos, né, escritos às vezes de uma forma até muito rebuscada, que não faz o menor sentido. Eu tenho que escrever de uma forma simples, clara, onde todo mundo possa entender, e a figura ela é muito disso, ela já vai te trazer imediatamente um entendimento, a interpretação, né, do que está acontecendo, tá bom? O processo é da empresa, ele não é nosso, ele passa a ser da empresa, porque a empresa ela tem a sua vida própria, ela não pode ficar dependendo da sua mente, da sua lembrança, tá certo? E quando você estabelece o processo, fica muito mais fácil delegar, fica muito mais fácil treinar, que são dificuldades que acontecem dentro dos ambientes empresariais, que os empreendedores, os empresários reclamam muito, que as pessoas não seguem, mas é por culpa nossa, é por culpa sua, que você não faz o trabalho de casa, que é desenhar o processo e treinar em cima desse processo. Quando as pessoas têm dúvidas, elas vão no processo, elas vão no documento tirar dúvidas. O que acontece é que você não treina, você delega, você delarga e elas ficam te perguntando toda hora. E depois você fala que elas que são culpadas, que elas não têm, né, capacidade de absorção, capacidade de aprendizagem. Na verdade é você que não está conseguindo passar corretamente o que precisa ser feito. Tá bom? Então pensa nisso, reflita sobre isso, que é muito importante. Tá bom? Dessa forma, quando você cria essa metodologia dentro do ambiente de trabalho, o que acontece? Gera muito mais confiança. As pessoas vão fazer o que está estabelecido, tá certo? Vão fazer o que precisa ser feito, o que está no papel. E quando mudar o procedimento, muda-se o processo, muda-se o padrão, tá bom? Deixa bem claro isso. Você não vai fazer uma única vez. À medida que vai melhorando, à medida que vai crescendo, à medida que vai desenvolvendo novas técnicas, novas soluções, os processos são modificados e aí eles precisam ser atualizados para que as pessoas que forem entrar no futuro sejam treinadas já no padrão e nos processos atualizados, tá, ok? Esse também é um grande erro que acontece, a não atualização dos processos. Bom, faça a sua empresa crescer sempre, tenha mais tranquilidade diariamente, criando processos, desenvolvendo processos, desenhe seus processos, tá bom? Lembrando sempre que é uma escolha, você decide, você quer viver no caos, você quer viver cheio de problemas, você quer fazer sua empresa não crescer, você quer fazer sua empresa morrer no futuro, se ela não desenvolver processo, ou você quer que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela se descole de você, que ela ande sozinho e você vá mais para a parte estratégica. É uma escolha. Através dos processos é o primeiro passo para você fazer tudo isso acontecer de uma forma muito mais tranquila, onde os seus dias serão cada vez melhores e você vai fazer o que você precisa fazer. Sua empresa crescer e não ficar na operação e não ficar ali esgotado com a operação, sendo que não faz o menor sentido isso, porque você é o dono da empresa, esse processo está sendo caro, porque o dono da empresa está indo lá executar todos os processos, tá ok? Pensa nisso e faça uma reflexão e crie um plano de ação, que esse é o nosso grande objetivo, sempre trazer para você aqui, né, ações para serem feitas, não é só conteúdo para você ficar aí pensando, analisando, não, você já tem que executar tudo que a gente está falando aqui. Tá bom? Então pegue tudo isso que a gente falou e coloque em ação, pegue um processo, detalhe ele, treine as pessoas em cima desse detalhamento e aí você passa para alguém isso. Delega isso para alguém. Esse é o nosso Eu Te Desafio. Por que a gente coloca isso aqui? Porque eu quero você fazendo, eu quero você executando, eu quero você tendo resultados, tá bom? E eu quero que você coloque aqui também pra gente, nesse Eu Te Desafio, o que ficou mais marcante nessa nossa aula aqui, para que você, né, coloque aqui o que você está absorvendo de melhor. Eu quero entender o que está acontecendo com você em termos de situação. Eu quero que você coloque aqui também, dentro desse Eu Te Desafio, o que ficou mais marcante para você nesse nosso conteúdo que a gente passou aqui hoje.
Eu quero entender o que você está absorvendo. Então coloque pra gente aqui o que ficou mais marcante para você, tá bom? E para finalizar, o Se Liga Nessa Ideia, que é aquele momento a gente coloca um pensamento, a gente coloca aqui uma frase para você refletir, para fechar todo esse nosso conteúdo. E veja só essa frase. Com os erros aprendemos como não fazer. Com os processos definimos como fazer. Então defina como você quer que seja feito e treine as pessoas. Faça com que as pessoas sigam o que você estabeleceu como processo. Tá ok? É você o responsável por tudo isso. Não delegue isso para ninguém. Pelo menos no começo a gente não entrega isso para ninguém. Quando a gente é micro e pequena empresa, a gente mesmo que tem que fazer. Tá ok? Para finalizar, mais conteúdo para você, tem uma aula inteiramente gratuita para você que está pensando em começar a empreender. Entra lá, acessa, tem vários conteúdos dentro desses 3 vídeos que a gente está disponibilizando, faz parte dos nossos treinamentos, tá certo? E um e-book de gestão do tempo, né? Um e-book onde vou te dar 21 dicas para você organizar melhor o seu dia a dia com relação ao seu tempo. E você vai ter muito mais produtividade, ok? Eu quero te conhecer, deixa aqui a sua mensagem, deixa o seu nome, de onde você está falando, que a gente vai trocar uma ideia com certeza, ok? Quero agradecer mais uma vez, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima!